até o Gabriel também. A nossa próxima reforma agora é no banheiro feminino. Vamos para lá agora, viu, pastora? A Odebrecht vai para lá, né? Dinheiro tem? Ainda não, mas nós vamos ter. Só para vocês ir ficando curiosos, mais ou menos. Vamos pôr um espelho bem grandão lá naquela parede tudinho. Aquelas duas pias vai sair. Eu não sei nem o nome, pastora, daquela pia lá. Que é o projeto. Pia do quê? É o projeto. O projeto é uma pia de mármore. Sou sonhador, irmão. Põe aquela pia de mármore assim, que a água cai, já desce assim. Revestir de azulejo até a metade das paredes. Eu sou sonhador. Eu sonho. Eu não tenho nada contra quem não sonha, mas deixa eu sonhar. Deixa. Eu sonhava com um negócio ali, quando eu falei para a pastora ela riu um pouco, que ela fala, pastor, mas sonhamos ali, a placa está lá, televisão das crianças lá em cima, outra, tentaram roubar a nossa placa ali da frente, rapaz, que negócio é esse, né? Precisou tirar, que tentaram roubar a placa, os caras tentaram roubar a placa da igreja, bendito Deus de Abraão. Pastora, quando colocar a placa ali, eu vou profetizar que quem pôr a mão naquela placa para levar embora vai ficar com a mão mirrada. Vai. E se já está ao vivo, não sei, se os críticos aí quiserem falar, mas vai. Porque não pode tocar nas coisas do Senhor, irmão. Tocar naquilo que é sagrado. A Bíblia diz que os dois sacerdotes, o filho de Eli, lá no tabernáculo, quando era colocado a oferta ao Senhor, aquilo que era sagrado, a Bíblia diz que os filhos de Eli é comparado com o filho do capeta. Por quê? Porque eles pegavam o melhor da oferta e comia. Mexia naquilo que era sagrado. Não mexa no sagrado não, mexa comigo. Mas não mexa com o dono dessa obra não. Mexa não. Então vai pôr a placa de novo ali. Quem pegar a placa vai ficar com a mão mirrada e vai ter que vir aqui receber oração. Para nós saber quem foi também. Vai. Então, eu falando aqui com a minha assessoria, nós não temos recurso, né, pastora? Nós não temos ainda o recurso, mas nós vamos arrecadar, amém? Livro do Gênesis, capítulo 18, versículo de número 9. Pastor Tiago, antes de passar, ele falou assim, pastor, hoje o senhor vai pregar que nem coach? Eu falei, não, pastor, hoje eu sou pentecostal. Estou resgatando a minha origem, aos pouquinhos estou chegando lá, Silvio. Capítulo 18, verso de número 9. Diz a Bíblia Sagrada, aqui no texto sagrado. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aqui está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida. Certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantado em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei eu ainda deleite, depois de haver envelhecido? E sendo também o meu senhor já velho? E disse-lhe o Senhor a Abraão, por que riu-se Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, e por este tempo de vida, Sara terá um filho. Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, não o meu tempo. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida. E Sara terá um filho. Amém? Põe um som bem animado aí. Põe um som animado aí. Não tem problema, quebra protocolo, não tem problema não. Queridos, amados irmãos, como diz os estudiosos, ouvintes da santa, gloriosa palavra de Deus. Nós iremos essa noite falar um pouco a respeito do pai da fé. O pai da fé é o homem chamado Abraão. Quem aqui não conhece a história de Abraão? E quem nunca pregou a respeito de Abraão? A história de Abraão era muito conhecida pela sua trajetória de fé, pela sua trajetória de
obediência e pelos seus milagres. A Bíblia Sagrada diz que um dia Deus, em sua eterna magnitude, ele olha para um homem de 75 anos de idade. Um homem que estava dentro da casa de seu pai, e apesar de seu pai ter se corrompido aos costumes da época, adorado aos deuses que existia, este homem com 75 anos de idade sempre permaneceu fiel. Fiel àquele que o chamou, fiel àquele ao qual ele conhecia. Porém, com 75 anos de idade, um dia, Deus, ele olha para esse homem e Deus o chama, este homem, para viver um propósito. Porém, Deus não fala para onde ele iria ir. Deus não fala para onde ele teria que habitar, não. A Bíblia apenas vai nos dizer que Deus o chama, este homem chamado Abrão, pois o seu nome ainda é Abrão. Abrão significa excelso pai. Deus ainda não tinha mudado o nome deste homem. Este homem ainda era chamado Abrão e sua mulher chamava Sarai. Quando nós vemos o capítulo de número 12 do livro do Gênesis, Deus fala com Abraão, dando-lhe uma ordem. Qual ordem é essa, pastor, que Deus dá para Abraão? Deus diz para Abraão: sai da casa do teu pai, da tua parentela, da terra que está, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está dizendo a Abraão para ir para um lugar que o Senhor iria o mostrar. Diante desta ordem, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Deus diz a ele que faria dele uma grande nação, abençoaria, engrandeceria o seu nome. Quando Deus chama Abraão, Deus ainda dignificando a promessa, afirmando a promessa, Deus diz para ele: fica tranquilo, porque eu vou abençoar todos aqueles que te abençoar. Mas eu quero dizer para você também: descansa o teu coração, porque se no decorrer da tua caminhada, se no decorrer da tua trajetória, se levantar alguém para te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Ouvindo a voz de Deus, tendo a sensibilidade que era Deus que estava falando com ele, com 75 anos de idade, Abraão então, ele vai seguir agora a voz de Deus. E não tem coisa melhor para o homem do que seguir a voz de Deus. Não tem coisa melhor para o homem andar segundo os estatutos de Deus. Se tem uma coisa que eu peço em minhas orações, é que Deus cada dia mais torna meus ouvidos sensíveis para a sua voz. Porque a voz de Deus, ela não engana. A voz de Deus não deixa ninguém enganado. E todos aqueles que um dia ouviram a voz de Deus e obedeceram a voz de Deus, viveram o melhor que Deus tem para nós. Deus, ele tem coisas grandes para fazer em meio ao seu povo. As promessas já foram liberadas e decretadas sobre as nossas vidas. Porque alguns ainda não recebem, não vivem as promessas. Porque não entende quando Deus fala. Não consegue ter a sensibilidade quando é Deus falando. Abraão não deixa se tomar pelo sentimento e pelo pensamento de dúvida. Pensamento este que tomou conta do coração de Gideão. Pastor, como assim? Se Gideão foi um instrumento, sim. Mas por 4 vezes, Gideão, ele colocou em prova se era Deus que estava falando com ele. Abraão, ele não disse: é loucura o que Deus está me pedindo. Abraão, ele não disse: eu estou bem na casa de meu pai, eu estou no conforto da casa de meu pai. Não, Abraão, ele resolveu ouvir e seguir a Deus. Ele resolveu ouvir e seguir os caminhos e os passos de Deus. E a Bíblia vai ser bem clara e bem franca. Quando chegamos no capítulo de número 15, Deus fala com Abraão em visão, encorajando Abraão. Primeiro Deus o chama Abraão e Deus dá uma ordem a Abraão. Primeiro Deus ele nos chama, nos dando uma ordem, sabendo da nossa pequenez, sabendo do sentimento de dúvida que muitas das vezes permeia nosso coração. Então Deus agora ele vai chamar Abraão e vai encorajar Abraão. Capítulo de número 15 do livro do Gênesis. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo:
veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, diante de tudo que eu tenho para fazer na tua vida e para me revelar a ti, eu quero dizer algo para ti: não temas, porque eu sou o teu escudo. Deus estava dizendo assim: eu sou a tua proteção, sou eu que te protejo, Abraão, na tua caminhada. Ele está dizendo: eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a recompensa. Naquele momento, Abraão, ele vai dizer: Senhor Jeová, o que me has de dar? Pois eu ainda sou sem filho, e o mordomo da minha casa é Eliezer. Deus vai dizer: Abraão, fica tranquilo, Abraão, porque tão somente acredite e creia, porque o herdeiro da promessa vai ser aquele que vai ser nascido da tua estranha. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, nós vamos ver que quando o autor da carta aos Hebreus está escrevendo a sua carta, falando dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, quando nós lemos o capítulo 11, versículo de número 8, vai estar dizendo assim: a Bíblia Sagrada vai estar dizendo a respeito de Abraão, lá no Novo Testamento, e a Bíblia vai dizer assim: pela fé foi Abraão, sendo chamado, obedeceu. A Bíblia está dizendo o que? Paulo menciona Abraão, por quê? Porque Abraão, ele é um homem de fé. E a Bíblia diz o que, pastor? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que esperamos. A Bíblia ainda vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o herói da fé, ele vai continuar escrevendo assim: pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que a Caim. Quando chega no capítulo 11, no versículo 17, na galeria dos heróis da fé, na carta de Paulo aos Hebreus, vai dizer assim: pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, aquele que receberá as promessas. Ele ofereceu seu único filho. Então Abraão, ele viveu pela fé, e a minha e a tua vida é direcionada pela fé. Nós vamos ver agora Jesus Cristo no Novo Testamento dizendo: ora para os seus discípulos, se tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: vá daqui, ele vai, vem para cá, ele vem. É impossível viver uma vida com Cristo sem fé. Vivemos pela fé e somos direcionados pela fé. Deus, ele chama quem? Deus, ele chama Abraão, e Deus está dizendo para Abraão que ele é o escudo, que ele é a proteção e que ele é o Deus de Abraão. E a Bíblia vai dizer que quando Deus, ele chama Abraão, que Deus faz esta chamada, que Deus faz esta promessa a Abraão. Quando chegamos novamente no capítulo de número 17, Deus aparece a Abraão, e agora Deus está fazendo o quê? Reestabelecendo a sua promessa sobre a vida de Abraão. Um dia Deus nos deu uma ordem, depois que ele nos deu a ordem, ele nos encorajou, e depois veio a palavra a ele, encorajando, veio a palavra a ele, reestabelecendo, reafirmando a aliança que ele tinha com Abraão, a aliança que ele iria fazer, a aliança que ele faz com Abraão. A Bíblia Sagrada diz que agora passam-se 15 anos, 75 anos, quando Deus chama Abraão. O tempo para mim é significante, mas o tempo para Deus não é significante. O tempo para mim pode trazer sofrimento, mas para Deus não. Às vezes olhamos para dentro de nós e dissemos: para mim não tem mais jeito, porque o tempo passou e para mim não dá. Mas para Deus não. O tempo de Deus não é o meu tempo.
No tempo de Deus dá tempo para a promessa se cumprir. A Bíblia diz que com 75 anos, Deus ele chama Abraão. Agora Abraão tem quantos anos, pastora? 90 anos. Passa-se 15 anos de idade. Abraão continua crente, crendo na promessa, acreditando naquele que chamou, confiando naquele que se escolheu. E agora quando nós lemos o capítulo de número 17, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus, ele mais uma vez, ele vai aparecer a Abraão. Olha que interessante, olha o grau de intimidade de Abraão, olha o grau de intimidade que Abraão tem para com Deus. A Bíblia diz que nós vamos ver Deus falando com muitos homens, através de profetas e de profecias, mas com Abraão era diferente. O tratar de Abraão era diferente. Com Abraão Deus não enviava profeta, com Abraão Deus não levantava profeta, com Abraão próprio Deus, ele se levantava do céu e se revelava a Abraão. Isso chama-se intimidade. Intimidade. Se tem uma coisa que não faltava na vida de Abraão, era intimidade para com Deus. Se tem uma coisa que Abraão ele tinha de sobra, era intimidade para com Deus. Abraão ele era íntimo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus poderia muito bem, Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia enviar um profeta. Quando eu lembro de intimidade, eu lembro de Moisés. Quem não se lembra de Moisés, quando ele está no deserto do Horebe, a Bíblia Sagrada diz que agora Deus ele se manifesta através de uma sarça ardente, e agora a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não era consumida, e Deus ele fala com Moisés. Deus ele chama Moisés. Quando eu me lembro de intimidade, eu me lembro do velho cansado chamado Noé, que a Bíblia diz que agradava a Deus. Quando eu me lembro de intimidade, eu vejo Abraão agora, este homem com 90 anos, Deus aparecendo a ele dizendo a Abraão, Deus diz assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A Bíblia Sagrada diz, quando chega no versículo de número 4, que nós vamos ler o texto, vai dizer assim: Deus está dizendo a Abraão: quanto a mim, eis que meu concerto contigo, eis o meu concerto contigo serás pai de uma multidões de nação. Deus está dizendo a Abraão: qual é o problema da tua dúvida, Abraão? Eu já não disse que tu vais ser pai. Quando eu lhe chamei, eu não disse que de ti faria uma grande nação. Abraão, tu lembra, Abraão, quando tu estava dentro da tenda, e naquela tenda, Abraão, tu estava ali pensando, e naquela tenda, Abraão, tu estava talvez ali duvidando, e Deus ele disse para Abraão: Abraão, a promessa é tão grande que eu vou fazer na tua vida, o milagre é tão grande que eu vou fazer na tua vida, a bênção é tão grande que eu vou derramar sobre a tua vida, que eu preciso lhe dizer uma coisa. Abraão está dizendo assim: Senhor, que bênção vai ser? Abraão, você não entendeu. Abraão, você está vendo coisas que teus olhos podem ver, e que eu tenho para você, Abraão, não é aquilo que os teus olhos podem ver. O que eu tenho para tu, Abraão, é aquilo que teus olhos vê, mas não pode contemplar, de tão grande que é. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Aí Deus pega na mão de Abraão, que ainda é Abraão, e leva ele para fora da tenda. Quando ele chega fora da tenda, Deus diz a ele: Abraão, conte as estrelas do céu, se pode. Abraão olha e diz: Deus, que negócio é esse? Que coisa é essa? Eu sei, Deus, eu tenho intimidade contigo, mas contar estrelas no céu, tudo bem, eu vou até tentar. Abraão começa a contar, mas Abraão não dá conta. Deus diz a ele: está vendo, Abraão, é isso que eu tenho na tua vida. O que eu tenho na tua vida, os teus olhos podem contemplar, os teus olhos vão contemplar, mas é grande de maneira que vai se perder do teu olhar. Deus tem coisa grande para você nesta
noite, Deus me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer o que eu tenho para fazer sobre as vossas vidas. É coisas grandes que estão além dos teus olhos. Aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo assim: aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Pastor, o que Deus preparou para nós? Deus preparou coisas grandes, querido. Deus preparou coisas extraordinárias. Eu venho nessa noite pregar o Deus das coisas extraordinárias. Eu venho pregar nessa noite o Deus que, quando quer operar um milagre, não existe impossibilidades. Todas as impossibilidades tornam-se possibilidade quando Deus quer operar um milagre. Pastor, eu não entendi. Quando Deus quer operar um milagre, não existe, não tem possibilidade. Não existe para Deus. Para mim existe uma impossibilidade, mas para Deus não. Quando Ele quer fazer algo por mim, quando Ele quer fazer algo por você, e nessa noite Deus está me dizendo assim: eu vou além das impossibilidades para dar vitória para o povo que veio essa noite adorar o meu nome. Deus está dizendo para Abraão, Deus está tendo a convicção, Deus está falando: Abraão, fica tranquilo, porque eu confirmo nessa noite. Deus tinha um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, que a impossibilidade, que a circunstância, que os problemas, que as dificuldades não seriam capazes de interromper o pacto que Deus tinha com Abraão. Você não entendeu, pastor? Então me explique. Eu venho essa noite dizer para você que os teus problemas, que as tuas lutas, que as tuas dificuldades, que as impossibilidades negativas não é capaz de quebrar, de interromper o pacto que Deus tem com você. Deus tem um pacto com a tua vida essa noite. Que pacto é esse, pastor? É um pacto de bênção, é um pacto de vitória, é um pacto de promessa, e a promessa vai se cumprir. Abraão tem 90 anos. O tempo passou. E tem alguém aqui dizendo essa noite: pastor, o tempo para mim passou. Aí quando nós chegamos no versículo de número 15, as coisas já mudou. Você vai ver que Deus já não fala mais Abraão. Deus fala Abraão. Deus já não fala mais excelso pai. Deus está dizendo pai de multidão e pai de muitos. Quando você lê o versículo 15 do capítulo 17, disse mais Deus a Abraão: Sarai também não será mais Sarai, não será mais minha princesa, será princesa, será senhora, será dama. Deus olha para um casal de velho e Deus diz: eu vou mudar a história de vocês. Eu vou mudar a história da vida de vocês. Toda vez que a Bíblia muda o nome de algum personagem, a Bíblia está mudando a história deste personagem. É mudança de história. Pastor, me deu uma prova. Lembra-se de Jacó? Antes de ter um encontro com Deus, Jacó ele é chamado do quê? De enganador. Mas agora, presbítero Marcelo, quando Deus muda a história de Jacó, quando Jacó tem aquele encontro com Deus em Betel, quando Jacó briga com Deus a madrugada toda, e a Bíblia diz que já na alva luz do dia raiar, Jacó querendo ser abençoado, o anjo toca na tua coxa. Jacó tem um estiramento muscular. Ali se aparta a briga. O anjo muda a história de Jacó. E a primeira coisa que ele diz é o quê? Não se chamará mais Jacó, se chamará Israel. Lembra-se da história do mesmo Jacó, quando ele vai abençoar seu filho Benjamim, que quando ele nasce, que a sua esposa, amada esposa,
ela morre ao ter esse menino. Ela disse: chamará Benoni. Benoni significa o filho da minha dor. Benoni significa a minha vergonha. Benoni significa aquele que me fez sofrer. Jacó, então, ele usa a bênção paternal que está sobre a sua vida. E Jacó diz assim: não se chamará Benoni, se chamará Benjamim. Benjamim significa minha alegria, minha felicidade, meu prazer. Até isso Deus faz. Deus, ele é tão cirúrgico. Deus, ele é tão cientista. Deus, ele mudou meu nome. Como assim? Antes de o conhecer, como que eu era chamado? Fábio louco, maluco, aquele que não tinha nada. Hoje Deus fala, é pastor Fábio, homem de Deus, mestre. Deus muda, Deus faz. A tua bênção tem nome essa noite. O teu milagre tem nome essa noite. Pastor, até hoje a minha vida foi marcada por dor. Até hoje a minha vida foi marcada por sofrimento. Até hoje a minha vida foi marcada por angústia. Mas eu venho profetizar nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, o teu milagre tem nome, a tua bênção tem nome, a tua bênção tem nome, o teu milagre tem nome. Não será tristeza, é alegria. Levante a tua cabeça essa noite, levante a mão para o céu. Quem foi que disse que você nasceu para sofrer? Quem foi que disse que você não nasceu com sorte? É mentira. Eu venho dizer essa noite que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó vai cumprir sobre a tua vida todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus um dia falou ao teu respeito, ao teu favor, não vai se frustrar. Deus não vai permitir que os teus sonhos, que as tuas promessas se frustrem. Não, 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 não. Quem viver verá o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Não importa o tempo, não importa os anos, não importa se está velho. Deus não quer saber. Deus está dizendo assim: comece a contar a estrela no céu, porque o que eu tenho é grande. Coisa grande Deus tem para fazer. Deus é Deus das coisas extraordinárias, e o extraordinário Deus vai fazer ao teu respeito. Mas será seu nome Sara. Parece que eu vejo Abraão dizendo: Senhor, eu não estou entendendo. Tem coisas na nossa vida que não conseguimos entender. E no período do processo, o processo gera dúvida. Sabe o que eu descobri, presbítero Marcelo, na minha caminhada? Que o processo gera dúvida? Gera. O processo gera dor? Gera. O processo gera incertezas? Gera. Só tem uma coisa que o processo não é capaz de fazer: processo nenhum é capaz de frustrar a promessa. O processo, por mais difícil que seja, o processo, por mais doloroso que seja, o processo, por mais difícil que pareça ser, se tem uma coisa que o processo não é capaz de fazer, é impedir que as promessas de Deus, elas se cumprem na minha e na tua vida. Pastor, eu não entendi. Durante o processo, Ana era zombada. Durante o processo, Ana era provocada. Durante o processo, Ana era escarnecida. Durante o processo, Ana foi chamada de embriagada. Ana passou tudo isso durante um processo. Mas o processo de Ana não foi capaz de impedir que Samuel nascesse. Quando eu me lembro de Abraão, que Deus dizendo a ele que num tempo determinado, mas a Bíblia ela é clara. A Bíblia está dizendo que é o quê? Que é um tempo de enquanto o tempo não chega, qual é a minha obrigação?
é continuar acreditando. Porque Deus chama com 75, está com 90. Deus está dizendo que vai ter um filho. Mas até agora nada de Sara enjoar. Até agora nada de Sara dormir muito. A velha está mais esperta do que o velho Abraão. Só que durante o tempo determinado, eu só vejo 3 mulheres da Bíblia que Deus determina um tempo para a promessa cumprir. Rebeca era estéril, mas o anjo não apareceu a Rebeca. Não era. Raquel era estéril, mas o anjo não apareceu a Raquel. Estou voltando a ler um pouquinho Bíblia, viu, missionário? Estava meio preguiçoso. Sarai, estéril, mas o anjo apareceu a Abraão. Só vejo 3 mulheres. Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 3. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele aparece a Manoá, pai de Sansão. E o texto bíblico vai nos dizer assim: e o anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse-lhe: eis que agora tu és estéril. O anjo de Deus, ele aparece e diz: neste momento tu não pode gerar. Neste momento as circunstâncias não permitem viver os teus milagres. Neste momento que você está sentado aí, os problemas não lhe permitem sorrir. Ao anjo dizendo, a mulher regala os olhos. Eis que neste momento é estéril. Como ele sabe? Ela não sabia que era Deus. Ela não sabia que era o Senhor. E não dá luz. E não dá a luz. Está dizendo, não pode ter filho, não pode gerar, as coisas não mudam, não tem o que fazer. E lá está quem? Está o velho Manoá. Gostava de tomar uma espiritinha, Manoá tomava uma. O anjo aparece. Deus, ele não manda. Deus diz, vou eu mesmo. Deus está dizendo assim essa noite: hoje eu não mando. Hoje eu mesmo me levanto do trono da graça e desço sobre a igreja que está aqui no Cabo Sul. Deus está dizendo, a partir de agora as coisas começam a mudar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre o teu filho. Até agora as coisas não poderiam mudar, mas a partir de agora as coisas começam a mudar. E o anjo vai dizer, mas agora... Capítulo 15, verso 3, pode ler, está na Bíblia. Concederás e dará a luz. Quem foi que nasceu? Sansão. Quem foi que nasceu? Sansão. Eu estou gerando de novo. Cresceu um pouquinho mais, sabe porque eu estou gerando. Aqui dentro do ventre, aqui eu estou gerando. Eu estou gerando. Eu estou gerando. Eu me lembro certa vez, agora no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 13. A Bíblia diz que o sacerdote Zacarias, servindo no turno de Abias, tem uma visão, é impactado pela visão. E a Bíblia diz que o anjo lhe aparece. E o anjo diz, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E a tua esposa Elizabeth te dará um filho. E a tua esposa Elizabeth te dará um filho. Mas ela é estéril.
A esterilidade impede. E ele não acredita. Porque o processo desses velhos é um processo tão difícil que ele agora já não crê, já não acredita. Porque o processo nos torna cético. Ele diz: como é que eu sabereis? Como é que eu vou saber? Porque minha mulher é estéril. Eu já sou avançado em idade. Eu já estou velho. É só um milagre. Se tem uma coisa que Deus é, e se tem uma coisa que Deus nunca deixou de ser, porque primeiro, Deus nunca deixou de ser nada, porque Ele é tudo desde quando Ele existiu. Um dia perguntaram ao moço: quem é Deus? E o moço, ele disse assim: eu não sei se eu saberei te responder da maneira certa, mas o que eu sei eu vou te responder. Deus vive, nunca nasceu e jamais morrerá. Deus está dizendo: Zacarias, fica tranquilo, que a tua mulher vai dar um filho, vai ter um filho. Aí Deus está dizendo a Abraão: porque hei de te abençoar, hei de te dar um filho, e abençoarei, e será mãe de nações. Só que quando Deus fala com Abraão, existem duas circunstâncias que na ótica humana é impossível. E nessa noite você sabe aquilo que é impossível, mas aquilo que é impossível aos teus olhos é possível aos olhos de Deus. Eu vou repetir: aquilo que é impossível aos teus olhos é possível aos olhos de Deus. Aí Deus fala assim: Abraão, eu quero dizer uma coisa para você, Abraão. Eu entendo muito, eu amo a Bíblia, porque Deus, ele é tão especialista, que antes dele nos dar o milagre, ele dá o nome da nossa bênção. Abraão, para tu entender que eu estou reestabelecendo o meu concerto contigo, para tu entender que a minha aliança contigo é uma aliança fiel, justa e verdadeira, o nome do menino será Isaac. O nome da bênção será Isaac. E Deus, com Isaac, Deus já estabelece também um concerto com Isaac, porque a bênção seria de geração em geração. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Verso 21, 17, 21. O meu concerto, porém, estabeleci com Isaac, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. No tempo determinado. No tempo determinado. Meu irmão, sai daqui essa noite de cabeça erguida, pastor. Os dias têm caminhado, nada tem acontecido na minha vida. Pastor, eu estou querendo desistir, pastor, porque já faz tanto tempo que Deus prometeu. Entenda bem uma coisa, querido. Paulo vai dizer ao Filipenses 1,6, de que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Entenda bem uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que Deus prometeu sobre a tua vida, o mesmo que prometeu, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu sobre a tua vida. Deus, ele é especialista em cumprir promessa, Marcelo. Mas o problema é que existe um processo entre a promessa e o cumprimento. E é nesse processo, muitas das vezes, que desanimamos,
que paramos, que desistimos, que recuamos. Mas entenda bem uma coisa, querido: enfrente o que for necessário enfrentar. Não desista no processo, porque depois do processo haverá milagres sobre a tua vida. Hoje você enfrenta o processo chorando, mas amanhã você vai viver o milagre sorrindo. Hoje você enfrenta o milagre, o processo chorando, mas amanhã você viverá o milagre sorrindo. É tão interessante que no dia chamado ontem, eu estava no monte falando com Deus, forgado como eu sou, deitado. Passo alguns conservadores, orar deitado, debaixo do pé de cidro. Eu comecei a trazer a memória. Lamentações 3, 29. Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus vai começar a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Deus vai começar a trazer à memória quando você se sentir cansado, quando você se sentir desanimado, quando você se sentir para baixo, quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir. Deus vai começar a trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. E aí, missionário André, eu disse assim: às vezes eu estou cansado, Deus. Eu e Deus trocando uma conversa desse jeito. Aí Deus falou assim para mim: tu se lembra quando tu chegava nesse mesmo lugar? Eu falei: lembro. E tu não tinha palavras, apenas lágrimas, dizendo: Deus, guarda Gabriel. Eita, coisa linda. Naquele momento eu levantei, Lúcio, porque aquilo encheu meu coração de esperança. Porque durante 9 meses eu subia orando para Deus guardar Gabriel. E ontem eu estava lá orando para Deus o abençoar. Eu lá de cima orando, eu vendo assim, Gabriel pulando, Gabriel correndo, os dois brigando. Eu disse: Deus, tu és especialista em fazer milagre. E Deus me disse assim para mim: meu filho, é tempo de trazer a memória aquilo que dá esperança, meu irmão. Entenda bem uma coisa: diante da luta que você enfrenta hoje, se você olhar para trás, você vai ver que processo mais difícil você enfrentou, e Deus te tirou desse processo com uma vitória. Se você olhar para o processo de hoje, você vai notar que já teve situações piores, e Deus te fez sobressair de situações piores que essa. Deus te fez sair. Deus nos fez sair. E quando o processo vem, Deus começa a trazer à nossa memória o que passamos e o que Ele fez. Então Deus, Ele começa a falar com Abraão. E Abraão agora ele está na sua tenda. E Deus, Ele se manifesta de uma maneira teofânica com 3 homens, com 3 anjos. Abraão. Quando Abraão ele abre a porta da tenda, Abraão tem uma preocupação muito grande: lavar os pés daqueles homens, servir aqueles homens, dar um banquete. Mas eles olham para Abraão e eles falam: Abraão, chegou o momento da promessa se cumprir sobre a tua vida. Chegou o momento de eu te tirar da vergonha, Abraão. Chegou o momento de eu trazer dupla honra sobre a tua vida. De olhos abertos, levante a mão, que eu vou profetizar. Chegou o momento de você viver. Chegou o tempo de a sua casa viver. Chegou a hora de seus filhos viverem a dupla honra de Deus. É momento da igreja viver dupla honra.
É momento da igreja. Pastor, não pode pregar? Pode sim. Pastor, você vai falar que Deus vai exaltar? Sim. Deus vai te exaltar, vai te honrar. É tempo de vivermos a dupla honra de Deus. E Deus tem dupla honra para a tua casa. Eu sei quem é Deus. Eu conheço Deus. Não que os senhores não conheçam, mas eu sei quem é Deus. Vou profetizar sobre a tua vida, menina. Eu não lhe conheço, mas eu conheço quem me chamou e me conheço aquele que na sexta-feira você entregou sua vida nas mãos dele. Eu conheço Jesus que você entregou a vida nas mãos dele. Até tempo atrás eu não sabia que na tua vida estava na mão de quem, também não me interessa. Mas hoje eu sei nas mãos de quem está a tua vida. Eu venho profetizar que eu não sei quantos anos tu tem, mas eu venho profetizar que chegou um tempo de dupla honra na tua vida. Eu vou profetizar de olhos abertos que o Jesus que entrou na tua história, terra de mistério, olhe para mim, olhe nos meus olhos, depois tu chore, que o Jesus que entrou na tua história é maior, é poderoso. Quando eu digo maior, Ele está em cima, Ele está acima de todo principado e potestade. E aquele que começou a obra na tua vida, Ele é fiel para terminar. E um novo tempo Deus tem para a tua vida. Porque aquele que bagunçava na tua vida, bagunçou na minha. Mas hoje ele não bagunça porque Jesus me escolheu. E Jesus também te escolheu. Não pode profetizar, Lúcio? Posso sim. Não pode falar, Ele é grande sim, Ele é poderoso sim, Ele cura sim, Ele liberta sim, Ele restaura sim, Ele renova sim, Ele faz milagre sim. Quando Ele ordena, Ele faz, Ele não precisa de ordem, Ele opera, Ele não precisa de ordem, Ele mata, Ele não morre, Ele traz vida, Ele é a própria vida. Quem é Ele, pastor? Ele é Jesus, 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 Jesus. Quem é Ele, pastor? Ele é o grandão da Galileia. Quem é Ele, pastor? Ele é Alfa. Quem é Ele, pastor? Ele é o Ômega. Quem é Ele, pastor? Ele é o princípio. Quem é Ele, pastor? Ele é o fim. Quem é Ele, pastor? É a estrela da manhã. Quem é Ele, pastor? É o leão da tribo de Judá. Quem é Ele, pastor? É a fonte de água viva. Quem é Ele, pastor? Ele é o autor da vida. Quem é Ele, pastor? O Senhor está querendo dizer o quê? Ele é maior do que a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o inferno. Ele venceu Satanás. Ele tem nas suas mãos a chave da vida, a chave da morte. Ele tem o domínio. Ele tem o poder. Quem é Ele, pastor? Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá. E quando Ele ordena, não tem jeito. Quando Ele ordena, não tem o que fazer, meu irmão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque foi lhe dado um nome. Não é um nome qualquer. Eu não venho essa noite falar de uma filosofia de vida. Que o evangelho não é filosofia de vida. Eu vim dizer para alguém, eu vim dizer para você a respeito de alguém, que um dia quando eu e você estávamos no pior momento da nossa vida, Ele estendeu as mãos, curou as nossas feridas, restaurou a nossa vida e nos trouxe aqui.
Quem é ele, pastor? Ele é Jesus de Nazaré. Deus, ele fala com Abraão. Só que Abraão agora tem 99 anos. Vou finalizar. 8 horas para nós ir embora. Comer aquela janta tranquila. Conversar com seu esposo. Sair para comer a pizza com a família. Eu respeito aqueles. Eu respeito aqueles que dizem balança, pega, levanta, puxa. Deus não precisa disso para operar milagre. O milagre não está condicionado. Vai, balança 5 vezes a mão do seu irmão. Pisa 3 vezes no pé dele. Aí o irmão lá está com o encravado, abençoado, pisa. O irmão está com um problema no ombro direito, abençoado. Balança a mão do irmão, não. O milagre não está condicionado a isso. Eu não tenho nada contra isso. Cada um respeita quem faz isso. O milagre não está condicionado a isso. Só que Abraão tem 99 anos e Sara tem 90. Sara tem 2 problemas. É estéril e avançada em idade. Abraão tem 99 anos. Mas Deus, ele disse o que Abraão? Deus disse a Abraão que lhe daria um filho. E qual era o nome do filho de Abraão? Qual era o nome do filho? Isaac significa riso. Isaac significa sorriso. Então quer dizer o quê? Quer dizer que diante da esterilidade, diante da velhice, diante da tristeza que era o lar de Abraão, Deus estava trazendo o que para aquele lar? Deus estava trazendo Deus estava trazendo o que? Vida. Eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite Ele está trazendo alegria para a tua casa, alegria para o teu lar, riso para a tua família. Eu profetizo em nome de Jesus que no lugar da tristeza haverá alegria para a tua casa. O nome Isaac significa riso. Aí Deus está dizendo: Abraão, na tua casa não vai ter mais lugar para tristeza, porque o milagre que eu vou fazer, Abraão, o milagre é tão extraordinário que não vai ter tempo para você ficar se lamentando. E se tem uma coisa, Abraão, que não vai dar para você ficar se lembrando, Abraão, eu vou restaurar a alegria do teu lar, eu vou restaurar a alegria da tua casa, eu vou restaurar a alegria da tua família. Deus está dizendo essa noite, igreja, se prepara para viver o tempo de abundância, porque Deus vai restaurar a alegria da tua casa, a alegria do teu lar, a alegria da tua família. O milagre tinha nome. Capítulo 21. Capítulo 21. Faço questão que você acompanhe. Diz o que é o texto? O Senhor fez o quê? Visitou quem? Como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha. Então quer dizer que o Senhor fez o que? Visitou Sara. Eu profetizo em nome de Jesus. O Senhor visita a tua casa essa noite. O Senhor visita a tua família essa noite. O Senhor visita o teu matrimônio essa noite. O Senhor visita a tua escola. O Senhor visita a tua empresa. O Senhor lhe visita essa noite. E que o Senhor vai fazer, pastor? Ele somente não vai visitar. Ele vai fazer tudo quanto Ele prometeu nessa noite. O milagre é hoje. O milagre não será amanhã. O milagre não será depois. O milagre vai acontecer hoje mesmo. O Senhor visitou Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. O Senhor falou o quê? Que Sara seria? Que Sara seria? Que Sara seria? E o que o Senhor diz ao nosso respeito?
E o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Romanos 8:37, Paulo diz o que é o nosso respeito. Paulo diz o que é o nosso respeito, Romanos 8:37. Romanos 8:37, Paulo vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, pelo aquele que nos amou. Se o Senhor disse que nós somos mais do que vencedores, então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Senhor nos tornou em vencedores. Entenda a mesma coisa, querido. Eu venho mais uma vez profetizar de olho aberto, que a tua casa é vencedora, que o teu casamento é vencedor. Não, pastor, disseram que meu casamento é atribulado, que meus filhos é atribulado. Não, eu profetizo nessa noite, querido, que teus filhos não é atribulado, que a tua filha não é atribulada, que o teu casamento não é atribulado. Eu profetizo que a tua casa, a tua família, que somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós somos nação eleita, Andréia. A Bíblia diz que nós somos povo santo. A Bíblia diz, Gabriel, que nós somos escolhidos. Nós somos escolhido. Deus nos escolheu para reinar. Deus nos escolheu para andarmos na sua presença. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. Enquanto estivermos aqui na terra, Deus vai nos fazer desfrutar dos melhores das suas bênçãos para a minha casa, para a tua casa, para a minha família, para a tua família. Vou encerrar agora. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que nascerá, que Sara lhe dera. Chamou como o nome do filho? Chamou como o nome da bênção? Isaac. Nós vemos agora Abraão com 100 anos de idade. Ou seja, a circunstância, os problemas, as dificuldades, a esterilidade, a velhice, não foi problema na vida de Sara e Abraão para Deus operar um milagre. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer essa noite que os teus problemas não é problema para Deus operar um milagre. Muitas das vezes, para mim e para você, o meu e o teu problema pode ser um problema que impeça o milagre de Deus. Mas para Deus não. Os teus problemas, os meus problemas, não é capaz de impedir os milagres de Deus. Se coloque de pé. Verso 21. Deus está fazendo o quê? Cumprindo a promessa. Deus está cumprindo a... Aí, presbítero Marcelo, eu me lembro de um cântico muito simples, que diz assim: o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará. Ele muda, diante dos teus olhos, diante da impossibilidade, diante da circunstância, diante dos problemas, Deus está mudando a tua sorte nessa noite. E se assim você crê, aplaude ao Senhor. Se assim você crê, glorifique ao Senhor. Se assim você acredite, adore ao Senhor. Eu vou repetir: diante da improbabilidade, diante dos problemas, diante da circunstância, diante dos teus olhos, Deus está mudando a tua sorte nessa noite. Deus está mudando o cenário da tua vida. Deus está mudando o cenário da tua história diante dos teus olhos.